Então, pessoal, o que acontece? Chegamos num ambiente, eu estou aqui nesse apartamento, um apartamento que a gente vai usar para fazer a grande parte das aulas desse material, desse curso, e não é simplesmente chegar e começar a fotografar. O que a gente faz, né? Qual é o primeiro passo que o fotógrafo precisa fazer ou observar quando ele chega num apartamento para fazer uma sessão fotográfica? A primeira coisa, gente, é observação, tá? Tu vai entrar no apartamento, tu vai começar a entender qual a linguagem daquele projeto, o que aquele projeto está comunicando. A gente procura sempre ter um briefing inicial, né, com o arquiteto ou com a pessoa que nos contratou para entender o que ela quis transmitir naquele projeto, o que é importante para ela, porque às vezes a gente vai olhar uma decoração e não vai dar muita importância, mas às vezes aquele item tem uma história, ele tem uma importância, e é bom ter esse briefing com o arquiteto porque ele vai te falar o que é importante, o que não é importante, né? É claro que tudo é importante, mas é aquilo que ele quer destacar no projeto dele. Segunda coisa que eu faço, eu dou um giro completo no apartamento ou na casa, no local que a gente vai fazer as fotos, para começar a entender alguns ângulos, para começar a entender como a gente vai fazer as ligações dos ambientes. Às vezes, só nessa volta que eu dou no apartamento, eu já consigo criar na minha cabeça algumas fotos, algumas composições, eu já consigo imaginar como é que a foto vai ficar depois de pronta. E outra coisa muito importante também é a gente ter uma ideia do tempo que a gente vai levar. Eu sei que às vezes no começo você não vai conseguir dar uma volta no apartamento ou no local que vai ser fotografado e já entender o tempo que vai levar. Isso é uma coisa que realmente exige uma certa experiência. Mas você vai perceber que ao longo dos dias, conforme você for projetando, você vai saber exatamente o tempo que vai levar. Hoje, quando eu começo a fotografar um projeto, eu dou essa primeira passada no ambiente, entendo, né, tudo que vai ser fotografado, já começo a criar essas percepções na minha cabeça e eu já falo para o cliente na hora, ó, tal hora a gente está encerrando. Porque, né, de tanto tempo fotografando e a experiência que a gente tem, a gente já consegue ter essa noção de tempo, tá? Então são duas coisas muito importantes. Dar essa volta para quê? Para entender o projeto, para já criando algumas composições na cabeça e também para a gente já ter uma noção do tempo que a gente vai ficar ali fotografando. Outra coisa que é o básico do básico, mas a gente não pode esquecer de falar, sempre que você começar um trabalho, cria uma pastinha nova na sua câmera para não acabar se perdendo com outros trabalhos. Eu hoje tenho trabalho com assistente, então enquanto eu vou dando essa volta no ambiente, o meu assistente já está montando equipamento, já está preparando tudo. E escolha sempre um lugar no apartamento para guardar suas coisas. Geralmente a gente escolhe um lavabo, né, um lugar pequeno, onde eu possa colocar mochila, as coisas que a gente não vai usar, a gente deixa guardado ali dentro, para não atrapalhar nem o arquiteto e nem a gente durante a sessão de fotografia. Pessoal, a gente está hoje então nesse apartamento. Nós vamos fazer todas as fotos aqui nesse lugar, aqui no living, lá em cima nos quartos, e eu vou apresentar para vocês, para mostrar mais ou menos como é que é a ideia de quando a gente chega no apartamento, o que a gente vê, o que a gente tem que fazer, até a hora de começar a fotografar, tá? Então vamos dar um giro. Aqui para cima a gente tem o segundo andar, né, onde tem os quartos, toda a área privada do apartamento. Para cá a gente tem toda a parte do living, vocês podem ver que a gente tem uma vista, né? E nessa vista aqui a gente vai fazer uma das aulas mais importantes do curso, que é a foto de contraluz, tá? Muitos fotógrafos profissionais, que se dizem profissionais, têm muita dificuldade com isso aqui, galera, tá? Fazer fotografia no contraluz. Quando a gente vai fazer, por exemplo, foto com luz natural, né? Esse ambiente é um ambiente que ele pede uma luz natural, é um ambiente todo branquinho, com bastante madeira. Então hoje a gente vai fazer alguma coisa de luz natural. Vamos fazer luz de projeto também, luminotécnica. Um bom fotógrafo de arquitetura ele tem que saber, né, trabalhar com esses dois tipos de fotografia, tá bom? Então, continuando, essa área externa, pessoal, a gente vai fazer as fotos hoje para demonstração de foto em contraluz, mas essa parte externa não está pronta. A gente vai voltar outro dia nesse apartamento ainda para fazer essa parte externa. Então, como o intuito daqui são as aulas, né, queria que vocês não considerassem que essa parte do apartamento não está pronta ainda. Seguindo para cá, a gente tem a parte da sala de jantar, né? Sala estar, sala de jantar. E a cozinha do apartamento, uma cozinha bem bonita, bem moderna, né? Também vamos trabalhar com contraluz aqui, um pouco menor, mas também tem. E aí aqui a gente já vem para a parte de... Acho que não precisa nem mostrar isso aqui, né? A parte de lavanderia e tudo mais, né? Tá bom, pessoal? Quando a gente subir para a parte dos quartos, a gente continua e mostra o resto do apartamento.
mas a princípio é isso. Pessoal, a gente está aqui no apartamento então, estou preparado para começar a fazer as fotos, mas antes de pegar a câmera, configurar, compor a foto, a gente precisa dar uma olhada no ambiente, ver se está tudo em ordem, tudo ok, se não tem nenhuma almofada fora do lugar, se as cadeiras estão alinhadas, e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vamos dar um giro bem rápido. A arquiteta já deixou esse apartamento um brinco pra gente. Geralmente, quando a gente trabalha com alguns clientes, né, mais de alto padrão, o nível dos apartamentos é desse jeito, é difícil a gente pegar alguma coisa que esteja muito bagunçada, mas é muito bom sempre o fotógrafo ter esse olhar mais clínico, porque a gente precisa fazer tudo com a maior perfeição, o maior cuidado, e às vezes alguém sentou numa cadeira, deixou ela torta, uma almofada, alguém sentou no sofá, ficou meio bagunçadinho, então a gente precisa dar esse último giro antes de começar as fotos. Isso é muito importante para a gente não ter retrabalho, depois na hora de ver as fotos prontas, ficou alguma coisa fora do lugar que a gente não viu, beleza? Então vem comigo, gente, vamos começar por aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz, a gente busca sempre alinhar as cadeiras. Essa mesa aqui, ela é uma mesa mais orgânica, então é difícil, a gente não teria muito problema, porque é só acompanhar, né, o alinhamento da mesa. Quando a gente tem uma mesa bem reta, tá, quais são as duas preocupações que a gente tem que ter? A primeira, se ela está alinhada com o pendente, se for o caso de ter um pendente em cima da mesa, né? Então essa mesa tem que estar bem alinhada, porque quando a gente for fazer uma foto de frente, tá? Se essa mesa estiver desalinhada com o pendente, vai ficar uma foto estranha. Então, às vezes o arquiteto ou quem veio limpar o apartamento não tem essa noção e a gente precisa estar atento a essas coisas, tá? A segunda questão, a mesa reta é um pouco mais fácil e também ao mesmo tempo tem uma dificuldade de alinhar as cadeiras, porque a gente tem o padrão da mesa, que é fácil de seguir, só que as cadeiras, tá? E isso é uma dica legal que eu quero dar para vocês, é que nem sempre as cadeiras são exatamente iguais umas às outras, mesmo que elas sejam do mesmo modelo. Como a maioria dessas cadeiras são feitas de forma manual, às vezes uma está um pouco mais com o encosto um pouco mais para trás ou com o encosto mais para frente. É difícil a gente pegar, sei lá, 5, 6 cadeiras alinhadas onde elas sejam perfeitamente iguais, como se fosse um 3D. Geralmente elas têm uma diferençazinha, então a gente de olho tem que ir ajustando. Às vezes a cadeira vai ficar, o pé vai ficar um pouco para trás, para o encosto ficar igual às outras, se o que a gente mostrar mais for o encosto, por exemplo. Ou se a foto aparentar mais os pés e a gente quer uma sequência bem certinha com os pés alinhados, a gente vai alinhar os pés, mesmo que o encosto fique fora de lugar. Isso é uma das coisas que vão acontecer durante os ensaios que vocês vão fazer e é uma dica que eu deixo, tá? Sempre, nunca confiar só porque a cadeira é do mesmo modelo, confere antes, vê se elas estão alinhadinhas e faz esse ajuste quando for necessário. Seguindo então aqui no apartamento, uma coisa que a gente precisa fazer, arrumar as cortinas. Os dois maiores problemas de cortina são esses aqui, ó. Eu não sei se a luz vai ficar boa, que a gente tá no contraluz, mas geralmente a cortina ela fica torta, tá? Aí a gente tem que vir aqui, soltar a cortina, dar uma puxadinha, alinhar ela para ela ficar retinha. Nunca deixa, pessoal, o forro, tá? Ou o blackout aparecer para fora da cortina. É interessante sempre que ele esteja por trás e a parte bonita da cortina tampando ele para a gente não ter esse desalinhamento da cortina. Outra coisa interessante, Israel, pega um pouco mais ali de trás, é a gente tentar sempre manter um equilíbrio, tá? Das distâncias da cortina. Então, por exemplo, se eu deixo uma distância aqui de 1 metro, por exemplo, esse outro lado, o ideal é que eu tivesse essa distância, né, da metade da cortina para cá, de 1 metro também, né? E aí a gente pode ver, pegando como base essa parte da estrutura aqui, o tanto que eu tenho de área aberta aqui teria que ser o mesmo que eu tenho de área aberta aqui, tá? São detalhes pequenos que vão trazer essa cara de que a gente cuidou do projeto e de que a gente teve um olhar diferenciado na hora de trabalhar ele para foto, tá? A mesma coisa aqui, ó. Se vocês olharem, esse canto aqui ele tá menor do que aquele do outro lado da sala, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? A gente vai puxar um pouquinho mais essa cortina e aí a gente vai dando uma soltada aqui, ó, né? Alinha ela. Outra coisa, ó, tem objetos que ficam às vezes perto da cortina que eles beliscam, né? Então a gente solta um pouco, deixa essa cortina mais solta, porque não é legal, às vezes, um móvel, alguma coisa beliscando e esmagando a cortina. Então a gente deixa ela bem soltinha e ter esse cuidado de sempre deixar todas elas no mesmo espaçamento para quando a gente fizer a foto ficar um ambiente bem equilibrado. Pessoal, outra dica que eu dou,
Sofá, tá? Geralmente sofá, cama são tipos de coisas que têm textura e são muito maleáveis, tá? A gente não quer um sofá ou uma cama com o travesseiro 100% perfeitinho, porque fica muito com cara de 3D, parece um ambiente artificial, mas também a gente não quer uma situação como esse aqui que tá desarrumado, tá? Então, cara, dá uma soltada na almofada, tá? Essa puxadinha aqui é legal. Tenta deixar sempre a parte de uma almofada que tem o zíper, né, para baixo, para não aparecer. Eu não gosto de mudar a decoração do arquiteto, então eu não vou fazer nada diferente aqui se não for extremamente necessário para fotografia, tá? Mas pelo menos a gente fazer esses ajustes de deixar, né, as almofadas todas na mesma altura, né, fazer o alinhamento aqui, não deixar nada amassado, nada jogado, para a gente mostrar esse cuidado que a gente tem de deixar o ambiente sempre preparado, tá? Então, assim, um aspecto da fotografia de arquitetura que não é só pegar a câmera e fotografar e que faz a diferença, que tu vê que tu consegue fazer a diferenciação de um profissional e de outro, é esse cuidado que ele tem com a preparação do ambiente antes mesmo de começar a fotografar. Então a gente já deu essa olhada básica pelo ambiente, a gente entendeu o que estava fora, o que precisava ser organizado, alinhamos as cadeiras, alinhamos as cortinas, alinhamos aqui o sofá, né? E a gente dá mais um giro, né? Isso é uma coisa que explicando é demorado, mas vocês vão ver que no dia a dia é uma coisa de feeling, é uma coisa que se faz muito rápido, tá? Olhando o apartamento, tá? Pra mim tá tudo ok. A gente vai ver a cozinha minimalista, não tem nada sobrando, tá? A gente tem alguma coisa ainda de sujeira. Às vezes vai ter situação que vocês vão chegar num ambiente para fotografar e vai ter louça, vai ter copo, vai ter coisas, às vezes o pessoal tá usando, a família já tá morando, tá? Se for possível, pedir para eles antes de chegar no local, né? Manda um WhatsApp ali e pede para deixar tudo arrumado, mas nessa situação, só deitando os copos às vezes já resolve, não pega na foto. E se por acaso, quando a gente vier fotografar essa cozinha e isso aqui atrapalhar, nós vamos ter que tirar isso aqui daqui, tá bom, gente? A princípio tá tudo ok, né? Olhando, dando esse bate e volta pelo apartamento, a gente já consegue perceber que tá pronto para fotografar. Então agora vamos lá para a câmera, que a gente vai começar de fato a fotografia desse imóvel. Pessoal, a gente está aqui com a câmera então, vamos fazer a nossa primeira foto, tá? E a primeira coisa que a gente tem que ajustar é os níveis para a gente deixar essa foto alinhada, tá? A minha câmera tem essa opção de nível eletrônico, não são todas as câmeras que tem, se a sua tiver, deixa essa função habilitada que ela vai ajudar bastante, tá? Então vamos lá, vamos ativar aqui o nosso Viewfinder e eu vou girar aqui o meu tripé, que eu tenho esse ajuste mais fino, até a gente ter esse nível verdinho, que significa que a gente está com o nosso ambiente nivelado, tá? Por incrível que pareça, esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui também já está perfeitamente alinhado. Ele podia estar mais para baixo ou ele podia estar mais para cima, mas quando eu posicionei o tripé ele já ficou ok aqui. Então a gente vê que a gente tem a nivelação tanto para cima e para baixo, como essa nivelação do horizonte, também estão bem nivelados. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a composição. Eu preciso entender o que eu quero mostrar nesse projeto, nessa fotografia, e o que eu quero tirar, tá? Eu gostaria de pegar um pouco mais essa parte da cozinha e da parte da sala lá de trás, mas eu não gosto muito dessa parte do sofá aqui do lado, tá? Que tá tampando um pouco da mesa, então minha ideia aqui seria aproximar um pouco, tá? Então a gente aproximaria até aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber que existe um pedacinho de chão aqui embaixo ainda, tá? Que a gente chama de respiro, tá? Esse respiro a gente precisa deixar um espaçamento, gente. Não fica legal se a gente cortar a foto assim. Vai ter situações que a gente não vai ter como mais ir para trás, não vai ter espaço e a gente vai ter que cortar. Mas tendo espaço aqui, eu considero, tá? Indico vocês a deixar sempre um respiro. Então eu tenho meu respiro aqui embaixo do balcão, ok? E se vocês perceberem aqui do lado, a gente tem um pedacinho do sofá que está aparecendo, tá? Eu vou tentar fechar um pouco mais e eu tenho certeza que eu não vou conseguir tirar isso da fotografia, então tem coisas que a gente sabe que vai aparecer na foto agora, mas a gente só vai conseguir arrumar isso no Photoshop depois na pós-produção. Foto alinhada, pronto para fotografia. O que eu preciso ver agora? A gente está no modelo aqui de bracketing, que são as fotos que a gente vai fazer a montagem do HDR depois, né? Deixa eu só dar uma baixadinha aqui, pessoal, de leve. E o que a gente precisa entender aqui? A gente tem que fotografar, a gente tem que fazer essa fotometria. E aqui do lado, ó, no meu fotômetro, tá aparecendo?
aqui no meu fotômetro eu tenho as 5 fotos. Se vocês perceberem, eu tenho os 5 pontos de stop ali. E o do meio eu tenho que deixar no meio, tá? Então praticamente é isso, ó, do jeito que tá ali agora. Se ele ficasse muito para cá, a foto ficaria muito clara, então as mais claras ficariam claras demais. E se ele tivesse muito subexposto, todas as fotos iam ficar subexpostas. Então a gente faz a exposição para o ponto médio, tá? E agora eu faço o foco onde eu tenho um ponto de interesse, pode ser no balcão, pode ser ali naquele objeto ali em cima da mesa. E a gente vai fazer a foto. Vocês percebem que a máquina demorou 2 segundos para começar a fazer as fotos e ela fez uma sequência de 5 fotos diretamente, tá? Então eu tenho aqui a foto mais clara de todas, aí eu tenho foto um pouco menos clara, eu tenho a minha foto base, eu tenho a primeira subexposta e aí eu tenho a segunda subexposta. Então vocês percebam que a gente tem um range gigantesco, né, para trabalhar. Imagina quando a gente somar todas essas fotos e juntar todo esse range numa foto só. Então a gente vai ter toda uma gama aqui gigantesca de informações para a criação do nosso HDR. Agora eu queria mostrar para vocês algumas situações a respeito de enquadramento. Pessoal, algo interessante aqui que eu quero mostrar é a respeito das alturas, tá? Qual é a altura correta para a gente colocar a câmera para fazer uma fotografia de arquitetura? E a verdade é que não existe uma altura correta que sirva para todas as situações, tá? A gente vai ter que observar algumas coisas. A gente tem superfícies aqui, tanto da mesa como a superfície da bancada da cozinha, tá? A gente nunca pode estar com essa câmera abaixo da linha da superfície, tá? Como nesse caso a superfície mais alta que eu tenho é da bancada, eu vou precisar colocar a minha câmera um pouco mais alto do que a altura da bancada. A gente está falando aqui de coisa de 20 centímetros, 30 centímetros no máximo, mais alto do que a superfície mais alta, tá? Com isso a gente vai conseguir mostrar um pouco dessas superfícies, que se a gente tivesse com a câmera mais baixa, seria muito difícil, a foto ficaria muito estranha. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? A gente tá com a foto aqui, ok? E ela tá na mesma posição que eu fiz a foto original. Porém, se eu baixar a câmera no tripé, olha como a gente vai perdendo as superfícies lá, ó. Por exemplo, agora a superfície da bancada, ela praticamente já tá escondida, a gente quase não enxerga, mas a mesa eu ainda consigo perceber, tá vendo? Agora, se eu baixar a minha câmera um pouco mais, eu já não tenho nem superfície na bancada, tá? Então, o interessante seria a gente elevar essa câmera, e vocês vão perceber que eu vou levantar coisa de 20, 30 centímetros, até o ponto que eu já começo a ter superfície em cima das bancadas. A gente já consegue ver que é uma tampa de mármore, que ela segue até lá no final, né? A gente já está mostrando a mesa bem. Então cuidem com a altura da câmera, ela não pode ficar nem alta demais, nem baixa demais. Qual que é o nosso parâmetro? Sempre vai ser a superfície mais alta. Tá bom, pessoal? Pessoal, a gente vai fazer mais uma fotografia agora. Vou fazer uma fotografia horizontal, mostrando um pouco dessa sala aqui e um pedaço da cozinha, tá? E uma coisa que eu queria ver com vocês agora é que a gente está fazendo as fotos todas a favor da luz, tá? Então a luz está vindo, entrando por essa janela, está me iluminando, está iluminando toda essa cena, e a gente está aproveitando o sol e toda a claridade que entra no apartamento para fazer as fotos a favor da luz, ok? Então vamos lá. Estou aqui com a câmera em cima do tripé, vocês podem notar que ela está toda desalinhada, né, essa fotografia. Então a gente começa alinhando aqui o horizontal, ficou verdinho, ok. Ó, a gente vê que o vertical aqui está dizendo que está alinhado, mas às vezes eu olhando as laterais aqui eu percebo que não está. Então a gente pode fazer ajustes finos, e mesmo que a câmera esteja marcando que está um pouquinho fora, o que importa é o que a gente está vendo aqui, e se ficar alguma correção para fazer, a gente faz depois no Photoshop, tá? Então eu faria essa foto um pouco mais fechadinha, né? Aqui, mostrando um pouco desse pedaço aqui, talvez um pedacinho, só para mostrar que a gente tem um limite do próprio projeto, que a gente não consegue avançar. E lembra que eu falei para vocês do respiro? Olha só, eu deixei um espacinho aqui, vocês conseguem perceber nesse lado? Tem um leve espaçamento de parede, e aqui do lado, no lado do quadro, a gente também tem um espaçamento bem pequeno, praticamente na mesma espessura daquele lá. Isso é o que eu estou falando de respiro, a gente traz esse equilíbrio do mesmo espaço que a gente deixou lá, a gente deixa aqui, a gente tem a foto um pouco mais equilibrada. Isso, gente, faz parte do enquadramento, tá? Não é composição fotográfica ainda, isso aqui é o enquadramento da foto. Vamos dar uma configurada aqui. A gente está mostrando a mesa desde o começo, me incomoda talvez um pouco de a mesa não estar aparecendo toda na foto, mas se eu abrir demais talvez fique muito aberto, vamos ver aqui.
Ó, eu acho que eu vou fazer a foto mostrando a mesa toda, tá? Então vamos perceber que aqui a gente tem um respiro e aqui do lado a gente tem outro respiro. Então a gente tem um respiro desse lado, tá? E a gente tem um respiro daquele lado. O que é o respiro? É esse pedacinho aqui, gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar por aqui. Lá no final da mesa. Vocês estão vendo que a gente tem um respiro do final da mesa aqui, ó, até o fim da foto? Esse espacinho pequenininho, é disso que eu tô falando, tá? Então o mesmo espaço que eu deixei aqui é o espaço que eu deixei naquela fresta lá naquele pedaço de parede que tá aparecendo ali, ok? Então, próximo passo, a gente vai focar, tá? Dei o foco aqui onde eu quero. Vou fotometrar para o meu ponto do meio ficar em 0 e vou fazer a foto. Então a gente tem aqui mais uma foto pronta, desde a foto mais clara, e a gente vai passando até chegar aqui na foto mais escura, tá bom? E com isso a gente tem essa foto aqui pronta para o HDR.